Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo saiu na frente contra a Ferroviária, mas no segundo tempo não suportou a pressão, tomou a virada e perdeu uma grande oportunidade de ingressar pela primeira vez em 2 anos no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise de como foi esse confronto entre Ferroviária 2, Clube do Remo 1. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa derrota azulina lá no interior paulista. Foi um jogo que tem muita coisa para abordar sobre esse jogo. Primeiro que o Remo obviamente perde uma oportunidade de pontuar. Nesses 2 jogos fora de casa, era para o Remo fazer pelo menos 4 pontos. Saiu na frente, mesmo que tivesse tomado empate, ok, era contra um time que ainda não perdeu na competição, um time muito bom, defensivamente funciona muito bem a equipe da Ferroviária. Então o Remo, no final da partida praticamente vencendo de 1-0, aí você toma empate, era no mínimo para segurar esse empate, porque voltaria com 4 pontos. É lógico que a classificação é possível. O Remo está perto do G8 e o próximo jogo vai ser dentro de Belém do Pará, dentro do Mangueirão, que mesmo com essa derrota deve receber um bom público, porque vai ser a última, cada jogo agora é a cartada final do Remo. Então dentro de casa o Remo não pode negociar a vitória, tem que vencer. Dentro de casa tem que vencer, tem que sempre somar 3 pontos. E lógico agora buscar alguns pontos fora. A classificação é possível, mas tem que fazer primeiro o dever de casa. Mas no jogo de ontem, foi o Clube do Remo que jogou praticamente num campo neutro, praticamente um estádio sem torcida. Tinha alguns torcedores do Clube do Remo lá, alguns torcedores da Ferroviária. Era realmente, não foi onde que a Ferroviária está acostumada a mandar seus jogos, então foi realmente praticamente um campo neutro, que é favorável ao Clube do Remo. E o Remo entra com a mesma formação tática, só que com uma diferença: a postura do Clube do Remo. O Clube do Remo, no primeiro tempo, começando, lógico, pela primeira parte, se abdicava de atacar. E eu entendi a situação. Eu nem estou criticando essa situação do Remo no primeiro tempo, abdicar de atacar. Você via que o Remo estava bem estabilizado na defesa, bem estruturado. A equipe da Ferroviária tentava atacar, mas não conseguia atacar com perigo. E o Remo, quando tinha chance de contra-atacar, também se abdicava do contra-ataque. Muitas vezes o clube do Remo pegava a bola, eram 2 jogadores contra 5 da Ferroviária, 3 jogadores contra 6, 7 da Ferroviária. Então o Remo atacava com muito pouca gente. O Remo, ele apostou nas bolas paradas e assim conseguiu chegar ao seu primeiro gol. Primeiro gol, cobrança de escanteio, a bola já no primeiro pau, lá na pequena área o Cruá só teve a oportunidade para empurrar a bola para o fundo da rede e abrir o marcador para o Clube do Remo. Então essa foi a proposta do Clube do Remo. E muita gente criticou, eu não critico essa proposta do Clube do Remo para a primeira etapa. Você está jogando contra um adversário difícil, fora de casa, que defensivamente é um adversário forte. É lógico, dava para atacar mais? Dava para atacar mais. Mas a proposta do Clube do Remo foi essa, no primeiro tempo: apostar em bolas paradas. E deu certo quando o Clube do Remo fez o primeiro gol. A questão é o segundo tempo, que o segundo tempo o Remo recuou ainda mais. Se o Remo atacou pouco, não atacou com muita gente no primeiro tempo, no segundo tempo aí que atacou menos ainda. Então foi um Clube do Remo retraído, mas até os 20 minutos do primeiro tempo, a Ferroviária um pouco melhor no jogo, melhor Clube do Remo atacando mais, mas até os 20 do segundo tempo, melhor dizendo, da segunda parte, foi um Clube do Remo que conseguia conter as investidas da equipe adversária. Então era um Remo que também não atacava tanto, mas conseguia conter os ataques da equipe da Ferroviária. Aí tem um grande parênteses que a gente tem que fazer a respeito disso, que é a formação tática do Clube do Remo, com essa proposta e essa postura que teve para o jogo de ontem, e você colocar um centroavante como o Ítalo. Porque você jogar praticamente com a menos. Porque o Ítalo não vai ter a velocidade, não vai ter explosão. O Ítalo, ele é um bom finalizador. Muita gente critica ele, mas ele é o melhor finalizador do Clube do Remo. O Ítalo, então, mas a bola tem que chegar para ele. Então você tendo essa postura de partida, você tendo essas ações em campo, dificulta muito, é praticamente você com a menos. Então seria melhor você mudar um pouco essa formação tática. Quando eu digo mudar, pelo menos em termos do sistema ofensivo, colocar até mais um homem talvez de velocidade para tentar puxar um ataque mais veloz, do que ficar com o centroavante já com seus 35, 36 anos, final de carreira, um centroavante um pouco pesado, sem tanta velocidade,
para tentar fazer algo na frente junto com um companheiro contra 5, 6 adversários. Então é uma situação realmente que eu não gostei, não acho que combina direito essa postura do Clube do Remo em ter deixado um centroavante com essa característica do Ítalo. Mas voltando para a segunda parte, foi o Remo que até os 20 minutos conseguiu aguentar as investidas da equipe adversária, mas depois não. Depois a equipe do Ferroviária cresceu demais na partida e o Remo se desestabilizou. O Remo se destruturou defensivamente. Então foi um Remo que aí sim começou a sofrer perigo de gol, começou a chamar muito o adversário e não tinha saída de bola. O Remo cansou. E aí entra também um erro, na minha visão, do Rodrigo Santana, que foi demorar a mexer. O banco do Clube do Remo não é um banco muito qualificado. Isso a gente pode olhar, o começo do ataque, né? Alguns meio-campistas que ainda não corresponderam. Então foi um elenco formado para essa temporada, não foi com muita qualidade. Mas um elenco que você poderia ter mexido antes, porque tinha jogadores que estavam jogando lá no Clube do Remo naquela altura, na segunda parte, já estavam mortos. O Pavani já estava andando em campo, o Pavani que se movimentou até bastante no primeiro tempo, mas no segundo ele cansou muito, porque ele fez essa primeira parte, ia para o ataque, ia para a defesa, então ele correu bastante o campo. Então ele cansou. Alguns outros jogadores, como o Ítalo também, cansou na segunda parte. Então demorou muito a fazer substituições e com isso você acaba chamando mais o adversário, porque você já está recuado, já está contra as cordas e você chama o adversário para cima de você e o adversário substituindo. A Ferroviária substituindo, colocando jogadores novos, jogadores descansados, e isso dificultou ainda mais o trabalho do Clube do Remo na partida. Sofre o gol, porque ia sofrer esse gol, porque, como eu disse, o Remo chamou demais o adversário, estava sem saída de bola, só que ninguém esperava que fosse sofrer 2 gols em 3 minutos. Primeiro gol, lógico, uma falha do sistema defensivo, porque principalmente se você jogar com 3 zagueiros, ter uma bola cruzada por toda a sua área, o jogador quase no final da pequena área cabeceia para dentro da pequena área, ninguém corta essa bola, ninguém acompanha o jogador da Ferroviária que vem de trás, jogando com 3 zagueiros, ainda jogando com os volantes. Então, foi um erro muito grande da equipe do Clube do Remo, marcação, mas o segundo, um erro individual do Castro, né, Rafael Castro, ele praticamente ajeita a bola, praticamente não, ele ajeita a bola para o atacante do Ferroviária dominar, ganhar dele na velocidade, que é tão difícil assim ganhar em velocidade, e bateu na saída do Léo Lang, fazendo o segundo gol da Ferroviária. Aí praticamente liquidou a partida, era um ponto que o Remo ia conquistar importante nessa caminhada, é um ponto importante. O Remo acaba perdendo, mas como eu disse no início do vídeo, não tem nada perdido. Cada jogo agora é uma final, é somar 3 pontos e ver o que acontece. Mas foi um Clube do Remo na segunda parte que chamou demais a equipe da Ferroviária. Então foi um Remo extremamente acuado, que realmente se abdicou de atacar totalmente. Se no primeiro tempo atacava quando dava, aproveitando alguma bola parada ou outra, assim que chegou o gol. Segundo tempo, praticamente o segundo tempo todo, se abdicou de atacar. Foi pressionado demais pelo adversário, chamou demais o adversário no seu campo. O adversário tem qualidade, jogando dentro de casa, por mais que praticamente não tivesse torcida, mas jogando, sendo mandante pelo menos da partida, venceu de virada o Clube do Remo. E o Clube do Remo desperdiça uma boa oportunidade de pontuar. Se não fosse a vitória, pelo menos fazer um ponto na competição. O Remo também sentiu muita dificuldade na segunda parte em saída de bola. O Curuá errando alguns passos, o Curuá que fez o gol, e ele participou legal da partida em sistema de marcação em muitos momentos. O que prejudica ele é a saída de bola, né? Então a saída de bola compromete, ou quando a bola cai para o Curuá, compromete essa saída de bola. Por isso que o Pavani volta também muito nesse sistema tático, para ele tentar começar uma transição ofensiva, porque tem uma qualidade de passe, lógico, bem maior que o Curuá. Os laterais, principalmente o Helder do lado esquerdo, bem acanhado, acho que durante boa parte do jogo bem acanhado. Eu vi ele muito preocupado com o sistema defensivo, ofensivamente não contribuindo bastante. Mas foi esse Clube do Remo que perdeu para a Ferroviária por 2-1. Falamos de pontos positivos que eu achei aqui do Clube do Remo, inclusive em relação à postura, algumas pessoas criticaram, mas no primeiro tempo eu entendi. Eu acho que o Clube do Remo fez uma proposta legal, válida para a partida, só que no segundo tempo teria que mudar, e a gente citou aqui algumas coisas, e acabou não mudando, outras peças não funcionaram. Marco Antônio também correu bastante, mas individualmente foi outra partida que não contribuiu tanto assim. E é isso. Esse é o Clube do Remo, perdeu para a Ferroviária, mas está na briga ainda por uma vaga no G8. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Obrigado por assistir até o final e deixe seu comentário. O que vocês acharam de Ferroviária 2, Clube do Remo 1.